Ela não tem passaporte, mas viaja o mundo todo. Ela não tem habilitação, mas dirige os maiores carrões. Ela é uma das mulheres mais poderosas do mundo e está no trono há mais de 60 anos. Ela é a rainha da Inglaterra. E para quem não sabe, Queen Elizabeth II já foi mecânica e motorista de caminhão. Pois é, foi durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, com apenas 18 anos, ela serviu ao Women's Auxiliary Territorial Service. Isso fez dela a primeira chefe de Estado ainda viva a servir na Segunda Guerra e também a única mulher da família real a servir o exército até hoje. Mas o mais legal é que ela é apaixonada por esse carro aqui, a Quintessentially British, se não um dos mais famosos ícones automotivos britânicos. Além de usar a Defender para os seus passeios pelas terras da realeza britânica, é ela mesma que dirige para os torneios de cavalo e ela também já usou os modelos séries em diversas paradas oficiais. A história toda começou em 1948, quando seu pai, o rei George VI, foi presenteado com o 100º Land Rover produzido. O trabalho de marketing aqui foi genial. Isso deu à Land Rover um tipo de exposição que dinheiro nenhum pode comprar. Além, óbvio, de servir perfeitamente às atividades ao ar livre, que é um dos passatempos preferidos da família real. Em 1951, Elizabeth já era fotografada ao lado de um Series 1 e em 1952, logo depois de assumir o trono, ela comprou seu primeiro Land Rover. Desde então, alguns modelos foram especialmente produzidos para a família real. Em 1953, esses séries tinham uma elevação na carroceria. Isso servia para a rainha e o príncipe Philip poderem acenar para a multidão e serem vistos por todos. Eles percorreram com esse carro um total de 70 mil quilômetros pelas colônias britânicas na época. Outro exemplo é um Series 3 de 1978, que tinha um sistema de luzes, era como um farol. Ela podia avisar o motorista se ela queria parar, se ele deveria ir mais devagar ou se podia continuar. Hoje em dia, ela tem uma belíssima Range Rover, que inclusive tem uma ótima história sobre esse carro. Ninguém sabe ao certo se a história é verdadeira, mas ela é cheia de detalhes e bem machista, viu? Eu adoro essa história. Bom, aconteceu em 2003 e era a primeira vez que o príncipe Abdullah, da Arábia Saudita, visitava Balmoral, o castelinho da rainha lá na Escócia. Bom, ela resolveu quebrar todos os protocolos e dirigir ela mesma o carro para levar o príncipe para dar uns rolês por aí. Antes que o motorista oficial sentasse no banco, ela pulou na frente dele e foi guiando o Abdullah sentado no banco de trás. O detalhe é que na Arábia Saudita, mulheres eram proibidas de dirigir. Elas só conquistaram esse direito mais recentemente, agora em 2018. Durante o tour pelo castelo, a rainha, enquanto falava sem parar e ao mesmo tempo aumentando a velocidade do carro. O príncipe, então, nada acostumado com essa situação, ficou desesperado. E ele pedia ajuda ao intérprete, implorava para que ela fosse mais devagar e prestasse atenção no caminho. Como se a rainha não soubesse dirigir, né? Bom, eu acho que ela arrasou, né? Elizabeth 1, Abdullah 0. E uma curiosidade, a Jaguar Land Rover é uma das poucas empresas que detém os 3 selos de Royal Warrant. Se você já abriu algum dos manuais de algum Land Rover, já deve ter visto esses selinhos aqui. Somente marcas que fornecem produtos para a família real recebem essa recomendação. A Land Rover tem o By Appointment the Majesty the Queen, His Royal Highness the Duke of Edinburgh and His Royal Highness the Prince of Wales. E não por acaso, ganhou seu primeiro Royal Warrant em 1951, quando Elizabeth, a Betinha, subiu ao trono. Não é pouca coisa, e acredite, esses selinhos aqui são muito apreciados pelos consumidores e contribuiu muito para o crescimento das vendas no mundo todo. Simplesmente por ser recomendado pela Betinha. Bom, não preciso nem dizer que a marca caiu nas graças de toda a família real e muitas celebridades, como a princesa Diana e o príncipe Charles.
Winston Churchill, Marilyn Monroe, Fidel Castro e Paul McCartney são só alguns deles, sem contar as inúmeras aparições nos filmes do James Bond, clássico. Para provar a influência da rainha nas mulheres, nada melhor do que Zara Phillips. Além dela ser neta da rainha, ela é atleta de elite de hipismo e a atual campeã europeia e mundial de equitação. Inspirada pela avó, criou um curso para incentivar jovens mulheres na carreira de engenharia de carros. Tá vendo agora porque é tão importante termos mais mulheres atrás dos volantes? Histórias como essas são inspiradoras. Portanto, se algum dia alguém ousar te falar que carro não é coisa de mulher, fala para ele tomar um chá com a rainha. Quando eu passo, você olha, a sua